Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal sobre gestão, vendas, inovação e, claro, muito marketing. Eu sou o Robson, publicitário e mercadólogo, diretor da agência Fábrica On, e hoje estou aqui com um convidado especial, o Thiago Ribeiro. Ele vai falar hoje sobre vendas, é a expertise dele, é a área que ele domina. E eu queria suas considerações iniciais. Claro, Robson. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando aí com sua audiência. Eu me chamo Thiago, eu sou bacharel de engenharia de produção, então meu berço assim, do conhecimento realmente foi na área de engenharia de produção, mas há 5 anos trabalho com vendas consultivas e complexas e há 4 anos tenho uma empresa que é especializada, né, em ajudar outras empresas a venderem mais e melhor. Bacana. Apesar de pouco tempo, 5 anos, né? Pouco tempo é relativo, né? 5 anos para um é muito, para outros é pouco. Verdade. Mas você também já tem uma bagagem legal aqui. Você já atendeu mais de 100 empresas de tecnologia, já formou mais de 3 mil outros vendedores, né, profissionais. Fala um pouco dessa trajetória, como foi que as vendas entrou na sua vida, já que o seu berço é engenharia, né? Perfeito. Então, eu até o começo da minha faculdade, eu não tive nenhuma relação com vendas diretas e eu achava, sinceramente, que eu nunca ia precisar vender, que eu seria um ótimo profissional e que as empresas elas iam, de fato, me buscar no mercado, né? Eu seria disputado pelo mercado e seria contratado, mas vender não era o que estava nos meus planos. Mas, como os planos eles mudam com o tempo, tive uma oportunidade de estágio ainda na graduação, na qual eu pude atuar como consultor comercial de uma empresa de tecnologia. E aí, super bacana foi que eles contrataram a consultoria para estruturar a operação de vendas deles. E eu, como gostava muito de processos, de planejamento, comecei a aprender aquilo ali, vi que era um método. E aí tive a oportunidade de, ainda dentro desse estágio, replicar esse método com um amigo do dono da empresa. E aí eu sempre falo que esse dono da empresa foi o meu mentor em vendas e eu tenho hoje o processo de vendas por causa dele. Porque ele me deu esse desafio, ensina lá meu amigo esse método aqui. E aí eu ensinei, deu certo e resolvi montar um negócio com base nisso. Legal. Você já tocou num ponto aí que eu gostaria de iniciar, é sobre aprender, né? Tem muita gente que acha que vender é um dom. Você nasceu para vender, você tem um dom de vendas. Eu não consigo vender, eu não tenho essa facilidade, essa habilidade de vendas. Verdade. Mas você falou que aprendeu. Não era algo que estava no seu radar. Você teve a oportunidade de estágio e aprendeu. E aí você passou a ensinar, né? Com Exatamente. Um colega lá aqui do seu patrão, primeiro, né? Empregador. E depois você montou uma empresa de treinamentos. Me fala um pouco também sobre o processo de vendas, como funciona hoje, como é que é o dia a dia dessa sua empresa. Com certeza. Verdade. O primeiro ponto que é importante que todo mundo saiba é o seguinte: todo mundo é vendedor. Você vai vender em algum momento da sua vida e diariamente você negocia com as pessoas que estão ao seu redor. Então, você vai negociar com seus familiares, por exemplo, para colocar o pãozinho ali no café da manhã. Você vai negociar com um cliente ou com um professor ou com alguém da sua rede de trabalho, na sua rede profissional, por exemplo, por um horário na agenda. Então, as vendas estão no nosso dia a dia. E aí eu comecei a perceber isso justamente quando tive esse desafio de estruturar uma operação comercial pela primeira vez e eu percebi que, como havia um passo a passo, um processo de vendas, eu conseguiria, com o meu conhecimento em processos, aprender a vender não só tecnologia, sistemas, softwares, como qualquer outra coisa. Então, o processo de vendas ela nasceu para atender justamente nessa necessidade. Então, eu olhava para o mercado de 4 anos atrás e via um mercado ainda com processos muito incipientes, ainda guiado pelo feeling, né, dos vendedores, muito dependente de alguns vendedores. Então, quem tinha uma carteira de clientes grande comandava. Então, mandava quanto que ia ganhar, como é que ia ser. Então, os vendedores tinham muito poder. Isso não é ruim de forma alguma. Mas o que a gente percebeu foi o seguinte: nossa, se todas as empresas, ou boa parte das empresas, começarem a vender utilizando métodos que são replicáveis, ensináveis e escaláveis,
muito mais gente vai compor esse mercado de vendedores e essas empresas vão ter dentro de casa, né, as ferramentas para crescer. Isso sem precisar pagar altos salários ou até mesmo abrir margem realmente dos seus lucros para conseguir fazer isso. Acho que fica mais democrático. Essa é a nossa proposta, democratizar a venda. Legal. E uma empresa que tem uma equipe que sabe vender, não só depende de um vendedor, acaba sendo mais lucrativa também, né? Com certeza. Porque se você depende só de um, se esse um vendedor vai embora, sua empresa fica ali patinando até conseguir um outro profissional que consiga dar esse suporte. Você falou de venda de sistemas, que é a venda SaaS, né? Isso. Mas tem outros tipos de venda. Venda transacional, venda complexa, venda para B2C, venda para B2B. Isso. Explica um pouco a diferença entre esses tipos de venda. E se houver outra também que eu tiver esquecido, você fica à vontade aí para compartilhar com o pessoal. Com certeza, é uma sopa de letrinhas, tá? Então, vão se acostumando aí, B2C, né? Business to Customer, B2B, Business to Business. Então, tem vários termos e jargões que são utilizados dentro do universo de vendas e marketing. E quando eu vou dividir as vendas para entender melhor assim, que tipo de venda é essa, eu gosto de começar com transacional e complexa. Então, a venda transacional é uma venda rápida. Rápida em que sentido? A tomada de decisão ela acontece de forma rápida e o cliente, a jornada que ele passa para comprar, ela é executada em um período curto de tempo. Então, imagina que tivemos aí ainda nesse mês o Prime Day. Então, tiveram várias promoções ali na Amazon e eu acredito que muitos de vocês compraram alguma coisa. Olha, eu vi uma coisa ali em promoção, comprei. Pronto, esse tipo de venda é uma venda transacional. Você poderia não ter comprado na Amazon e ido até uma loja e comprado esse produto. Então, seria uma venda transacional do mesmo jeito. A venda transacional ela pode acontecer no digital e pode acontecer no offline. A venda complexa, qual a principal diferença da venda complexa? É que o ciclo, o tempo que leva para fazer essa venda é maior e a tomar decisão ela passa por mais de uma pessoa. Então, em uma empresa, por exemplo, é bem difícil uma só pessoa tomar uma decisão que vai impactar em todo o negócio. Então, normalmente, essa decisão é compartilhada pelo financeiro, pelo jurídico, pelo setor que vai receber ali a solução. E aí, por isso, a gente chama venda complexa. Ela demora, ela tem mais detalhes e se o vendedor ele não tiver um bom processo, ele pode acabar se perdendo. Isso tem a ver também com o ticket médio, né? Com a própria complexidade de instalação ou de implantação do produto e serviço. Exato. Realmente influencia no tipo de planejamento para você fazer uma boa venda. Nosso programa tem a ver com marketing, né? Acelera Marketing. Então, sim. Eu queria entender assim, de que forma você enxerga a relação do marketing com a vendas. Onde acaba o papel do marketing, onde inicia o papel do comercial e se tem algum fluxo de volta aí, como é que são os papéis, como que se divide as ações entre essas duas áreas da empresa. Legal que você perguntou isso, Robson. Bom, então quando se fala em marketing e vendas, tem um termo que o precursor desse termo, a empresa que trouxe isso para o mercado foi a HubSpot, né, que é uma empresa americana, tem um software de automação em marketing, e ela falava muito sobre o Smarketing, né, que é a junção de marketing e vendas. Aqui no Brasil a gente chama Vendarketing, fica mais fácil de lembrar. Mas basicamente, marketing e vendas são setores que eles complementam. Em alguns negócios, uma operação de marketing, ela dá conta do recado, dá conta de vender, dá conta de entregar, distribuir o seu produto. E para alguns negócios faz muito sentido ter as duas operações juntas. Então, acho que esse é um primeiro ponto que é interessante destacar. No caso, quando você tem a operação de marketing e vendas, é muito importante que haja realmente uma ligação. Então, só falar, eu tenho aqui um setor de vendarketing, não ajuda. É importante definir acordos. Então, acordos entre, por exemplo, o que é um lead que o marketing vai entregar para vendas? Ele precisa ter o que para você entregar? Então, por exemplo, eu preciso ter ali o nome, o contato, ter feito alguma qualificação com esse lead para passar para vendas, para que assim o vendedor consiga desenvolver o negócio. Do mesmo jeito, tem que ter um acordo de vendas para marketing, de vendas para marketing, entrega, no sentido de, olha, vou dar um feedback para você, os leads estão vindo, estão ótimos, ou não, estou pegando muito lead aqui que ainda está precisando ser educado. Né? Oi? Que é apenas curioso, o lead que está lá para
conhecer, mas não está disposto a comprar, ou não está no momento de comprar, ou não tem o capital para comprar, para investir, né? Então, Isso. o comercial tem que devolver essa informação para o marketing, corrigir a campanha, corrigir o argumento, Com certeza. qualificar melhor, né? No sentido de apresentar mais informações para que o lead possa chegar mais maduro, já pronto para compra. Né? Exato. E até mesmo, como você bem sabe, precisa educar esse lead, amadurecer esse lead, né? Então, acredito que você, como especialista em marketing, tenha realmente conhecimento disso. E eu vou até jogar essa pergunta de volta. Assim, quando o lead, ele não tá, você sente que ele não está maduro ainda, não tá, mesmo, né, depois de levantar a mão e falar que quer falar com algum vendedor, ele não está tão maduro. Como que normalmente você recomenda, né, que seus clientes eles possam amadurecer esse lead para realmente passar no momento certo para vender? Eu acho que a principal ação aí é a qualificação, né? Então, a gente entender qual é o momento do cliente. Então, se ele não está pronto ainda, entender se ele precisa de mais argumentos técnicos, se ele precisa de mais argumentos emocionais, que tipo de gatilhos a gente pode tratar para que ele possa estar no ponto de realizar a transação, seja ela complexa ou transacional, né? Principalmente complexa, que a gente está falando aqui. A transacional geralmente já vem mais decidido. É uma coisa ali mais simples, uma roupa, por exemplo, né? Como você deu o exemplo. Sim, chega para tirar pedido, né? Exatamente. Claro que tem que ter o papel do vendedor ainda, né? Uhum. Tem que estar preparado, mas numa venda complexa realmente você precisa trabalhar um pouco mais para que ele já chegue mais maduro. Tem uma técnica que é interessante, que é micro-ondas. Você faz lá no funil de vendas e depois que o lead levanta a mão, se você vê que ele ainda não está pronto, você coloca mais conteúdo para ele. Seja um depoimento, seja uma descrição, uma aplicação de como vai ser o uso, quais os benefícios. E aí ele vai se convencendo até tomar a decisão de compra, né? E aí a gente toca para o comercial novamente. É isso mesmo. Então, como vocês estão vendo, essa relação é muito próxima, é uma relação realmente no qual os dois times precisam jogar juntos, né? Então, eu costumo dizer que são duas posições do mesmo time. Imagina um time de futebol, né? Então, nós temos ali os defensores, o pessoal do meio do campo, o ataque, e aí, normalmente, o time de vendas está lá no ataque. Mas ele só vai conseguir atacar se toda a jogada for bem trabalhada do meio campo para trás para conseguir fazer o gol, que é fechar o negócio. Então, como eu falei, acordos são muito importantes. Muito importante também que você tenha um sistema que gerencie informação nos dois setores e que haja uma integração entre isso. Então, as informações que foram coletadas no marketing, elas precisam estar acessíveis para vendas. Porque informação é poder, principalmente em vendas. E também um ponto interessante é a construção de conteúdos junto. Por exemplo, venda começa a ouvir bastante objeções com relação ao produto. Então, dá esse feedback para o marketing produzir conteúdos que vão trabalhar em um momento mais cedo da objeção, e aí ou essa objeção não vai chegar mais para vendas, ou quando chegar, já vai ser muito mais fácil trabalhar a objeção e chegar até o fechamento. Então, essa troca ela acontece o tempo todo, e acho que é um dos grandes diferenciais das empresas que trabalham bem o vendarketing. Elas têm reuniões periódicas para discutir estratégia de venda e marketing, elas têm um sistema que integra os dois setores, elas têm acordos, combinam tudo e o resultado é compartilhado. Então, o resultado no final do mês de venda, o resultado de faturamento, até colocar assim, é de marketing e vendas, não é só de vendas. Sim, interessante. E o que fazer quando o lead chega, né? O marketing fez seu papel, o lead está interessado, está qualificado. O que fazer quando ele chega? Eu faço essa pergunta porque essa semana mesmo eu tive 2 experiências. Como agência, a gente está fazendo um trabalho com alguns clientes de tráfego. Sim. E aí a gente gerou alguns leads. Até o cliente chegou e deu feedback, olha, essa semana foi bem aquecida, a gente está quase que eu não conseguia dar conta de tantos contatos que Problema chegaram. Bom, né? Problema bom. Só que aí eu não estou conseguindo converter. E aí certo, vamos conversar, deixa eu analisar aqui como é que foi o seu atendimento. E era no WhatsApp, era no próprio Instagram, né? Então eu fui lá observar o cliente, eu tenho interesse em saber um pouco mais do seu serviço. E a empresa jogava o preço. Nossa! Literalmente isso, em 2 situações. Exatamente essa semana aconteceu isso em 2 situações. A empresa não chegava para envolver o cliente, para
qualificar ou para, enfim, entender qual era a necessidade e aí fazer uma boa apresentação e fechamento. Ela simplesmente apresentava o preço, né? Então, esse, claro, que não é um bom exemplo, né? Não é a forma ideal de lidar com lead. E Exato. aí eu jogo para você essa questão. De que forma seria mais indicado para um serviço ou para uma empresa que tem um produto lidar com esse contato que já demonstrou interesse em compra? Acho que o primeiro ponto é entender, uma vez que o cliente veio até você por uma ação que foi idealizada pelo marketing, é muito importante nesse primeiro contato você busque entender de onde que a pessoa veio. Então, por quê? De onde que a pessoa veio, né? A depender da ação, a pessoa já vem com um ponto direcionado. Então, eu quero ver esse tipo de produto, eu quero ver esse tipo de serviço. Então, é muito importante, nesse primeiro momento, fazer perguntas para entender qual o cenário, a situação daquela pessoa que está entrando em contato com você. Então, eu julgo isso como muito importante, você fazer perguntas, entender o cenário do seu lead, e aí sim você vai avançar para, por exemplo, falar de produto, de preço, de características, né, do seu produto, benefícios. Então, nunca, eu até coloco assim, nunca ofereça preço em primeiro lugar, até porque, vamos colocar numa situação prática. Imagina que você estava num shopping e entrou numa loja. Se você entra na loja, eu quero um sapato. Tem sapato, o sapato é R$500. Você vai falar, opa, mas peraí, eu não provei ainda, eu não toquei no produto. Você não sabe para qual motivo, para qual razão eu estou comprando esse sapato, se é para trabalho, se é para uma festa, se é para... Né? Então, exatamente. É importante entender qual a motivação do cliente para você poder direcionar ele até o fechamento. Exato. Pegando esse mesmo exemplo da loja de sapatos, eu tenho um case de um amigo que ele me contou uma vez, foi o seguinte, ele estava procurando um tênis, ele é maratonista. E aí ele estava procurando um tênis de corrida. Ele foi em algumas lojas e não estava conseguindo escolher esse tênis. E aí chegou em uma loja específica, ele falou, estou procurando um tênis de corrida. E aí, diferente dos outros vendedores que atenderam ele, em vez de falar, vai naquela seção ali. O vendedor fez o seguinte, ele falou, certo, você faz corridas curtas ou longas? Longas. Você treina quantas vezes por semana? Ele falou, treino umas 4 vezes por semana. Então, você deve correr aí, em média uns 80 km por semana, é isso? Você tem alguma dor, alguma lesão na perna? Falou, olha, não tenho, mas eu tenho medo de ter. Ele falou, não, beleza, então esses 2 modelos aqui, eles se adequam bem para a tua necessidade. Coloca no pé para você sentir um em cada pé. E aí ele colocou e levou um dos tênis. Resultado, o vendedor, ele não falou de preço em momento nenhum, mas ele vendeu um dos tênis com o maior valor da loja. Simplesmente porque ele foi fazendo perguntas para entender de fato o que o cliente precisava e ajudou o cliente a tomar a decisão. Então, é isso que você deve fazer no WhatsApp, no Instagram, onde quer que a pessoa venha, você precisa entender ali qual a necessidade dela e oferecer o produto na hora certa. Saber que tem um timing, né, para fazer isso, e só vai descobrir esse timing repetindo o processo. Né? Então, eu vou oferecer aqui depois de tal pergunta. Nossa, acho que foi muito cedo. Vou oferecer um pouquinho mais tarde. E aí você vai sentindo nessa temperatura aí da venda. Legal. E também tem que entender que venda não é conversa, né? Uhum. Então, você tem que ter um método, um passo a passo, tem que ter um script, tem que ter um roteiro, né? Um processo, como você bem fala, e que simplesmente não é uma conversa. Não é envolver o cliente por horas e horas ou continuar questionando sem fim ou sem propósito e nunca chegar ao fechamento. É importante ter essa diferenciação de até onde você pode ir na abordagem, né, de qualificação e até o momento de você chegar à conclusão e fechamento. Tem muita gente que confunde atendimento com venda e venda com conversa, né? Exato. Tanto Robson, que por muito tempo os profissionais que eram contratados, eram alocados em setores de vendas, eram pessoas vistas como boas comunicadoras. Então, se eu falo bem, tenho uma boa eloquência, vou trabalhar com vendas. E isso não está errado. Mas o que se percebe hoje, principalmente quando se fala vendas de soluções mais complexas, né? Hoje a gente está na era digital, tecnologia, era dos aplicativos, sistemas. Para você vender esse tipo de tecnologia, cada vez mais estão buscando um perfil mais analítico, né? Um perfil de pessoas que entendem a fundo qual que é a realidade do cliente e conseguem mostrar para ele o que é que ele precisa e, a partir disso,
chega à venda. Então, a conversa ela ainda é importante. Mas até tem um dado assim, interessante, uma métrica, que é basicamente o seguinte: durante uma venda, e principalmente nos estágios iniciais da venda, é importante que você use a máxima 20-80. Então, você que está vendendo fala 20% do tempo e a pessoa que está comprando 80%. Se você não consegue chegar perto disso, se você está falando mais do que isso, já é aí um sinal vermelho, amarelo, para você falar menos e fazer mais perguntas e melhores perguntas. Legal. Você falou agora de uma técnica, mas tem outras técnicas também que certamente você domina, que aí volta a sopinha de letras. Tem que um é o bocado. Bunch, que é o Spin Selling. Fala um pouco dessas técnicas de qualificação, de vendas. Com certeza. Bom, então quando se fala em técnicas de vendas, técnicas assim, existem várias técnicas para cada etapa da venda, né? Tem técnicas para etapa de prospecção, técnicas para etapa de qualificação, que é o caso dessas que você falou, técnicas para negociação. E aí quando a gente fala sobre Bunch, ou até mesmo Spin Selling, GPTC e outras, são técnicas muito utilizadas na qualificação. Por que na qualificação se usa essa sopa de letrinhas? É para você não se perder. Basicamente, é a melhor explicação que eu posso dar, explicação rápida. Porque, por exemplo, vamos pegar o BUNT como exemplo. BUNT, ele é um acrônimo. Então, quer dizer o quê? Que o B significa orçamento, né? Budget, em inglês. O A, autoridade. O N, necessidade. E o T, tempo. Então, a pessoa que tem como ferramenta de qualificação, técnica de qualificação BUNT, ela sabe que ela precisa validar 4 coisas. Então, eu começo normalmente falando sobre a necessidade. Apesar do B ser o primeiro, eu falo primeiro sobre necessidade. Depois, eu entendo como é que está a relação de tempo. Então, quando eu preciso... Beleza, entendi que você tem um problema que você quer resolver. Quando você precisa resolver. Depois, aí eu vou entender... além de você, quem participa dessa tomada de decisão. Então, você vai mapeando os diferentes agentes na venda e, por último, pode ser por último, penúltimo, depende aí de como você quer aplicar. Eu prefiro deixar por último a validação de orçamento. Deixar por último não por nível de importância, mas uma vez que você construiu todo um relacionamento, a pessoa já confia em você e tem mais abertura, é mais fácil você validar orçamento. Porque normalmente a pergunta de orçamento é uma pergunta que deixa a pessoa do outro lado um pouquinho desconfortável. Né? Ela sente ali em uma linha tênue de falar que está com orçamento sobrando e você subir o preço, ou então falar que não tem orçamento e você não querer atender ela. Verdade. Tem essa linha aí muito fina, né? Que aí quem está negociando vai saber o melhor momento de tocar nesse assunto. Em relação a gatilhos mentais, qual seria o momento ideal para usar? Ou se usa durante todo o processo? Claro que o marketing também usa, né? Sim. Que é onde está captando. E como usa. Mas na hora da venda, quais são os principais gatilhos? Quais são os momentos mais ideais para você utilizar esse ou aquele? Muito boa essa pergunta. Bom, quando fala em gatilhos mentais, algumas pessoas quando vão pesquisar também acham, né, a referência da arma de persuasão. É o mesmo ponto. Então, são mecanismos que facilitam ou agilizam o processo de tomada de decisão. Né? O gatilho mental ele vai ajudar você o seu cliente a decidir mais rápido. E aí, quando se fala sobre onde usar em cada parte da venda, por exemplo, na prospecção, é muito importante você entrar com a parte de afeição. Então, trabalhar a afeição quando está prospectando, porque as pessoas tendem a gostar de pessoas que se parecem com elas. Que é o rapport, né? Exatamente. Então, se eu trabalho a afeição, me ajuda muito. Então, vou prospectar uma pessoa da área de tecnologia. Quais são os principais termos que essas pessoas usam no dia a dia? Eu vou estudar quais são esses termos e aí eu vou utilizar na minha prospecção. Agora, não faz sentido eu usar esse mesmo vocabulário se eu vou prospectar, por exemplo, a área de construção civil. Então, os termos são diferentes, é outro tipo de realidade. Então, é muito importante você usar afeição logo no início e reciprocidade também no início. Então, a reciprocidade pode ser utilizada numa prospecção, por exemplo, quando você,
por exemplo, faz um estudo prévio sobre a empresa que você vai prospectar e você, já no primeiro contato, nas primeiras trocas de informação, você gera valor. Você fala, olha, observei que você está fazendo isso, isso e isso, e você pode ter algum ganho se fizer também aquilo. Então, olha, você sabia que fiz um benchmark aqui com algumas empresas de mercado, eu tenho um benchmark riquíssimo para o seu mercado e eu quero começar esse relacionamento enviando ele. Não vou te cobrar nada por isso. É fazer uma pequena entrega para que a pessoa se sinta grato, né? Isso, exato. E em troca te dê abertura, te dê tempo, te dê atenção dela, que isso é muito válido. Isso na prospecção. Quando você vai para a qualificação, o que você quer é, de fato, trabalhar o compromisso e coerência. E aí esse ponto é bem importante. Por quê? Porque na qualificação você vai fazendo perguntas e conforme você vai fazendo perguntas e entendendo qual é a situação do seu lead, você consegue amarrar ele. Então se ele te fala que ele quer resolver o problema eu quero resolver o problema para ontem. Você anota isso aqui, ó, quando ele falar que quer adiar, que vai ficar pensando na proposta por 15 dias, você fala, lembra que você me falou que você queria resolver para ontem? Então, olha, para eu te atender para ontem, a gente precisa resolver hoje, pelo menos. Então, você já usa compromisso e coerência. Durante o papel do convencimento, é importante utilizar as provas sociais para que o cliente se sinta seguro em tomar a decisão, né, de fechar o negócio com você. E lá no final da negociação, eu sempre sugiro utilizar a questão da escassez. No final, sempre no final. Por quê? Escassez, eu costumo dizer que quanto mais você usa, menos tem efeito. Então, se é para usar, usa lá no final. Você já negociou tudo, já puxou para um lado, para o outro, foi e voltou, proposta contra proposta, chegou no modelo que você vê que é bom para você e é bom para o seu cliente, você fala, olha, beleza, vamos fazer o seguinte, a gente fecha assim, mas eu só consigo fechar hoje, só consigo fechar até tal data. Aí você usa escassez. Além disso, você pode adicionar bônus também, né? Uma forma de você agregar um pouco mais de valor. Claro que não pode ser um bônus que vai onerar muito da sua margem, mas que você acaba ali dando um incentivo a mais e até uma forma de você atrair um pouco mais da gratidão dele, que a gente já captou ali um pouco na reciprocidade, e ser uma cartada final para fazer o fechamento, né? Exato. Realmente é muito bom trabalhar bônus, porque muitas pessoas, acho que era uma pergunta até bônus comum. E garantia, né? Que é bem semelhante. Claro, claro. A garantia além aquela coisa, além da prova social, a garantia ela traz uma segurança enorme, porque a pessoa de fato fala, olha, se tudo der errado, eu ainda tenho essa garantia, eu posso desistir, por exemplo, né? Então, por exemplo, para produtos digitais, infoprodutos, tem muitas empresas que usam, olha, você pode usar por 7 dias e se você não gostar, a gente devolve seu dinheiro e está tudo certo. Ou ainda, tem empresas que trabalham por resultado, então eu tenho alguns clientes que eles só cobram pelo resultado, ou seja, o cliente dele usa a solução dele, tem um resultado e ele cobra em cima desse resultado. Então, existem várias formas de trabalhar isso. O bônus, de fato, é muito bom até para você não dar desconto. Eu costumo dizer o seguinte, aqui no Brasil, não é um problema só do Brasil, mas aqui no Brasil é muito comum, né, se trabalhar a questão de desconto. Então, tudo você quer desconto. E não está errado. Mas o desconto sem fundamento, ele acaba desvalorizando o teu produto. Então, eu costumo dizer que assim, antes de dar um desconto, tenta entender, tá, beleza, além desse produto, tem mais alguma coisa aqui no meu portfólio que é interessante para você? Porque às vezes, ao invés de dar um desconto, eu posso vamos fazer o seguinte, ó, eu vou te dar o produto e mais esse bônus aqui. E aí a pessoa sai satisfeita, porque na realidade não é que ela quer o desconto, ela quer sentir que está ganhando alguma coisa, que está sendo a esperta da vez. Então, assim, em outras palavras, de uma forma mais informal, quer sentir que ela que ganhou a negociação, e você pode fazer isso com um bônus. E é importante, como você falou, que esse bônus faça sentido, né? Uhum. Não é um bônus que tem valor para você, é um bônus que tem valor para o cliente. Exato. Não pode ser uma coisa que, por exemplo, físico. É uma peça que está encalhada, eu vou dar como bônus. Se está encalhado, porque ninguém tem interesse. Exato. Então, você tem que dar algo que realmente agregue valor na negociação e valor para o cliente, né? Muito bem colocado, Robson. Eu até costumo dar o exemplo do seguinte, saindo um pouquinho de vendas, mas quando o Google trouxe, né, aquele modelo de, nossa, escritório, tudo aberto, mesinhas de jogos e um ambiente totalmente descontraído e
realmente atrativo para os colaboradores, muitas empresas saíram copiando. Mas antes de copiar, muitas empresas também esqueceram de perguntar aos colaboradores se era aquele modelo que chamava a atenção deles. Então imagina só, eu não gosto de ping-pong, eu não gosto de videogame, eu não preciso de uma sala de descompressão, e você colocou tudo isso e tá me falando aqui que são os benefícios. Benefício que para mim não serve para nada. Uma cesta básica, uma folga, tem muito mais valor. Folga no dia de aniversário. Exatamente. Né? Então, realmente uma cesta básica, ou então até levar um voucher aí para você ir para o cinema com sua família. Para um restaurante, ou umas férias você tem alguma diária em algum lugar, né, bacana. Então, realmente, você tem que ser valor para o cliente, sempre. Para o cliente, sempre. Né? E claro que você vai ser algo que tem a ver com o seu produto, que tem a ver com o seu negócio, que agregue, né? Mas não tem que ser bom para os dois. Enfim. Em relação à venda agregada, quais são suas dicas para que o empresário que está nos assistindo agora consiga vender um pouco mais, aumentar o ticket médio, né? Eu vendo aqui um site, eu posso vender também uma marca, posso vender também um gerenciamento de redes sociais, que é no meu caso, meu serviço. Sim, sim. Mas que tipo de estratégia pode ser utilizada para aumentar esse ticket médio? Pronto. Para você vender mais, ou de um mesmo produto, ou de produtos, né, que se complementam, então a gente já entra um pouquinho aí no sucesso do cliente. Né? A área de sucesso do cliente fala muito disso. Existem os termos de cross-selling e upselling. Né? Enquanto o upselling é vender mais de um mesmo produto, o cross-selling é você vender produtos diferentes. Normalmente o sucesso do cliente ele entra depois que você fecha o negócio. Mas durante a venda, como é que eu consigo vender mais, agregar em uma venda? Acho que o primeiro ponto é, de fato, lá no início do processo de vendas, Robson, fazer aquilo que a gente comentou. Então, a pessoa que está atendendo o cliente, ela precisa entender não só a primeira necessidade, a primeira coisa, a primeira reclamação que o cliente trouxe, mas sair realmente buscando, né, investir tempo nesse processo de descoberta para entender se existem outros problemas, outras necessidades que também podem ser entendidas pelo seu negócio. Eu costumo dizer que, inclusive é uma boa prática nossa assim, lá na empresa, que quando a gente começa um diagnóstico com um cliente, né, uma reunião de descoberta, eu falo para ele, olha, eu não sei se eu vou te vender, mas a gente vai conversar aqui sobre um monte de coisa e pode ser que eu te atenda e pode ser que não. Tudo bem? Então já começa assim para quebrar o gelo e para ele entender que ele pode realmente se abrir comigo. E vem dando muito certo. Então acho que o primeiro ponto é esse. Você não focar só no que o cliente traz no primeiro momento e ficar míope com relação àquilo. Não, só tem esse problema. Não, vou tentar ali perguntar todos os outros pontos. Como o vendedor normalmente ele conhece o portfólio dele, então, por exemplo, vou trazer o ponto que você colocou do site. Nossa, a pessoa vai fazer um site, mas você vai fazer um site, por que você quer fazer um site? Eu quero fazer um site que eu quero vender no digital. Olha, bacana. E uma vez que você está com o seu site, ele está online, o que mais você vai ter que fazer para vender no digital? Eu não sei. Olha, além de ter o site, você precisa trazer tráfego para esse site. As pessoas precisam vir para a sua loja online, que é o site, para poder comprar. Já pensou como você vai trazer esse tráfego? Não pensei ainda. Pronto, aqui na agência nós trabalhamos com tanto mídia paga como também SEO para trazer tráfego de forma orgânica, e aí você já começa a educar o cliente para ele entender, não sabia que podia fazer isso. Pois é, e deixa eu te falar, funciona muito mais, você vai gastar muito menos para trazer essas pessoas para investir em tráfego, se você tiver uma marca realmente apresentável, uma marca vendável, uma marca que chame a atenção das pessoas. Então, sua marca ela fala muito sobre sua empresa. E aí pronto, agora você já está com 3 produtos conversando com ele nem sabe. Aí quando chegar no final, fiz uma proposta para você, além do site, eu coloquei aqui a marca e a questão do tráfego também. Então é assim que você pode ir agregando. É uma venda muito mais consultiva, né? Entender, ouvir o cliente, a demanda dele. Às vezes ele chega procurando por um serviço ou por um produto, mas na verdade aquele produto ou serviço talvez não seja o que ele precisa. Sim. E a gente tem que vender o que ele precisa. Claro, entregar o que ele pede, na maioria das vezes, mas entender o que realmente vai atender a necessidade dele. Se ele precisa de um site mais a gestão de tráfego, você tem que vender isso. Claro, é a opção do cliente comprar ou não. Mas você tem que ser
até ético com ele, até coerente com seu papel de consultor, de profissional, e apresentar o que realmente ele necessita para poder desenvolver e chegar àquela solução que ele tanto busca. Robson, pegando o gancho que você está falando, tem uma frase se eu não me engano, do Henry Ford, que ele fala que se vocês se perguntassem às pessoas o que elas queriam, naquela época, antes de lançar o automóvel, elas falariam um cavalo mais rápido, né? E ele entregou o automóvel. Então, essa mesma lógica. As pessoas muitas vezes não falam o que elas precisam porque elas não sabem que a solução existe, até você mostrar a solução para elas. Então, no caso de uma pessoa que não entende nada de tráfego, ela acha que só precisa do site que as pessoas vão chegar lá. Ela não entende que existe um comportamento ali, um fluxo, né, de leads que eles são direcionados de acordo com a qualidade do seu conteúdo ou você está fazendo anúncio. Isso mesmo. Em relação a objeções, né, que é o temor de muitos... Tema polêmico. Tema polêmico que é temor de muitos vendedores. Aqueles vendedores que ainda não passaram pelo seu treinamento, que ainda não têm, né, uma formação e ficam temendo na hora que o cliente diz, está caro, não é isso que eu estou buscando, não vou querer agora, vou pensar um pouco mais, estou só pesquisando. O que fazer nesses momentos? Né? Eu sei que eu joguei várias coisas aqui para você pescar algumas, mas como lidar com as objeções? Vamos lá. Primeiro de tudo é entender que a objeção é desejável na venda. Então a objeção faz parte da venda. Então, é melhor que ter, no caso, né? Com certeza. Entenda que a objeção... Existem algumas situações que as objeções vão ocorrer. Então, a objeção ela pode ser uma desculpa, a pessoa não quer comprar, ok, tudo bem. Pode ser uma resposta automática, então, um mecanismo de defesa, eu costumo dizer, ou, de fato, é uma demonstração de interesse, mas que a pessoa ainda não está segura para seguir na venda. Então, assim... É importante que surjam objeções durante a venda. Se não está surgindo objeções, se você está vendo que o seu processo de venda está evoluindo muito fácil, é provável que a pessoa ou ela não está interessada e não tem coragem de falar, ou ela está guardando tudo para o final. E se ela está guardando tudo para o final... Quando chegar lá, nossa, quando você achou que estava fechando o negócio, você vai passar mais 2 semanas tendo que lidar com essas objeções. Então, as objeções elas são desejáveis nesse sentido. Bom, quando é desculpa, eu coloco até assim, é muito difícil você identificar o que é uma desculpa, né? Objeção, desculpa. Mas é possível de observar da seguinte forma, qual a tratativa? Se você sentir que o cliente está dando muita desculpa, vamos marcar para a próxima semana... uma das coisas que você pode fazer é pedir um compromisso. Não, beleza, vamos remarcar para a próxima semana. Mas eu vou fazer o seguinte, vou te enviar aqui um formulário com diagnóstico, que a gente adianta alguns pontos. Você consegue responder esse formulário até amanhã, que é para você ver se a pessoa realmente está interessada. Se ela estiver interessada, ela vai cumprir com o compromisso. Quando a gente fala de respostas automáticas, que é o mecanismo de defesa, muitas vezes é porque você... pulou o sinal. Então, você foi rápido demais até algum ponto. E aí, você pode refazer a pergunta, você pode mudar um pouquinho como é que estava conduzindo a sua negociação. E se for uma objeção mesmo, que é essa que você falou, tá caro, não vou comprar agora, aí o primeiro ponto é o seguinte, certifique-se que você qualificou bem. Porque se você qualificou bem, aí você vai usar compromisso e coerência. Você vai pegar aqueles pontos que você qualificou e vai trazer, você me falou que você tinha orçamento para isso, por isso eu fiz a proposta desse jeito. Se você qualificou bem, mas ainda assim surgiu uma nova objeção, primeira coisa, surgiu a objeção, não bate de frente com a objeção. É muito comum o vendedor ouvir objeção, tá caro. Não tá caro não, e vai rebatendo ali a conversa, não faz isso. Tente entender a visão da pessoa. Vamos lá, fulano. Já que você me falou que está caro, qual era a sua expectativa de investimento nessa solução? Tem uma pergunta-chave também, está caro em relação, comparando com o quê? Né? Perfeito. Muitas vezes são produtos diferentes, ele está colocando a mesma balança, e realmente fica injusto. Fica demais, imagina só, se você... você que trabalha com essa parte de marketing, né? Existem profissionais e profissionais na área, por exemplo, de tráfego, na área de branding. Então, nossa, não dá para comparar. Você falar, não, o profissional X ele cobra R$100 mil, o outro cobra R$10 mil. O de 100 mil tá caro? Depende. Se o de 100 mil, o resultado que ele está cobrando, o retorno sobre o investimento,
ele compensar, não é que está caro, ele só é um ticket maior. Talvez eu não possa pagar. É diferente. E aí, quando surge a objeção, primeiro ponto, não rebate. Segundo ponto, faz uma pergunta para, ganhar tempo, e 2, você entender a objeção por trás da objeção. Muitas vezes não é porque não é porque o preço está alto, é porque o jeito que você cobrou, você colocou o valor inteiro. Então, na realidade, ele queria aquele valor, até pode pagar se for de forma parcelada. Então, você faz uma perguntinha para entender a objeção por trás da objeção, para ter certeza que você vai lidar com a objeção certa. E uma vez você identificar a objeção certa, aí você traz alguns argumentos. Então, olha, fulano, olhando o preço cheio, eu acredito que tenha te assustado um pouco, mas esse preço aqui ele é diluído durante o prazo da prestação de serviço. Esse valor aqui que você está pagando, a gente está prevendo aqui um retorno sobre o investimento desse valor de tantos por cento. Então, se você olhar bem, o investimento está saindo até barato. Se você comparar com outro investimento que você fez na outra empresa e deu resultado zero. Então, olha só, você já conseguiu trabalhar aquela objeção ali. Então, assim, cada objeção tem uma forma muito singular de você trabalhar. E uma coisa que eu dou dica é o seguinte: ouviu objeção? Anota. Anotou as objeções? Na hora você vai lidar com a objeção, ok? Anota as objeções e em um momento você está mais tranquilo, mais relaxado, vai lá e tenta escrever várias possíveis respostas. Mostra para alguém que tenha também um conhecimento de vendas ou sobre o seu produto para ver qual a melhor resposta e adota aquela como padrão por um tempo, até você ter uma resposta melhor. É importante também compartilhar com a equipe, né? Sim. Não ficar só com você, porque geralmente a objeção acontece com todos. Então, se você encontrou uma forma de lidar com essa objeção, compartilhe as boas práticas com seu colega, que certamente vai ser melhor para a empresa, e certamente seu colega também vai ter alguma dica para você lidar com outras objeções. Perfeito. Em relação a fechamento, muita gente consegue chegar ali até a trave, né, até a linha do gol, mas não consegue fazer o fechamento. Você tem alguma dica específica para virar essa chave? Tenho sim. Bom, o fechamento ele é resultado do processo que você seguiu até ali. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Você ter certeza de que você anotou ali, fez suas anotações, fez o dever de casa durante toda a venda, realizou as perguntas de descoberta, qualificou bem, conduziu o cliente, nutriu ele, criou relacionamento. Você fez tudo isso muito bem, você vai chegar na negociação. O que você precisa fazer na negociação, no fechamento? Primeiro, ao levar uma proposta para a mesa, você tem um plano A, B e C. Isso é muito importante. Então, alguns vendedores perdem negócio porque eles só têm planejado o plano A. E aí chega para apresentar para o cliente, o plano A não é o que o cliente está esperando, eles não têm um plano B, perdem o negócio. Ou até fecham um negócio ruim para o vendedor. Acontece muito também. Você está precisando bater uma meta, está chegando no final do mês, e aí você vai e fecha o negócio, mas com muito pouca margem. Então, um primeiro ponto é esse. Leva o plano A, B e C, leva propostas diferentes. Você apresenta só A, mas deixa as duas guardadas. Isso economiza tempo e evita cometer muito erro. Um segundo ponto é entender o seguinte: definir seus limites. Olha, eu só fecho até aqui. Isso você vai com isso na sua cabeça. E se a pessoa começar a jogar muita contraproposta e te levar para um cenário, para algum ponto que você não consegue fechar o negócio, é importante deixar claro: olha, a partir daqui eu não consigo mais. Então, é importante saber quais são os seus limites, né? Qual o melhor negócio que você pode fazer e qual o pior negócio que você pode fazer. Isso é muito, muito, mas muito importante. Você tocou num ponto aqui que é bem interessante, que às vezes, a venda é ruim para o vendedor, né? Sim. Nem toda venda é positiva. Como a gente caracteriza uma venda que é positiva para a empresa, uma venda que a empresa vendeu, mas acabou perdendo? Pronto, vamos lá. Existe uma matriz de decisão que o Eduardo Ferraz, né, que é autor do livro Negocie Qualquer Coisa, Qualquer Pessoa, ele fala que basicamente é dividida entre relacionamento e resultado. Então, existem algumas vendas que você está focando no quê? No relacionamento. Se você fecha com aquele cliente ele vai ser, primeiro, uma chancela dentro do mercado dele, vai ser uma prova social para você e ele fecha um contrato, muitas vezes um contrato inicial,
baixo, que você até sai perdendo, mas no longo prazo esse cliente vai ser lucrativo para você, seja com indicações, pela chancela ou mesmo pelo upgrade do contrato dele. E existem algumas negociações que você vai ver assim, nossa, esse cliente aqui não tem nada de atrativo, a não ser o negócio que eu vou fazer com ele. Então você está ali pelo resultado. Então você tem que avaliar o seguinte, se eu estou aqui pelo resultado, o meu foco é no resultado. Eu tenho o meu limite aqui, eu só fecho nesse limite. Se ele não quiser fechar, eu não fecho e está tudo certo. Tudo bem perder uma venda no final, não tem problema. Desde que você tenha um funil de venda cheio de outras oportunidades para compensar aquela. Você não ficar dependendo só dela. Se o seu foco é no relacionamento, então tudo bem se você não fechar uma venda com uma grande margem de lucro ou até fechar no prejuízo, porque você está vendo o benefício que vai ter após esse negócio, né? O benefício adjacente. Então, adicional. Então, acho que esse é o ponto quando você vai negociar um contrato. Tá. Até agora a gente falou sobre o processo de vendas, né? Sim. Eu queria falar um pouco sobre equipe, que é a sua expertise também, formação. Tem muitas empresas que o melhor vendedor vira gerente. Verdade. E aí, se perde o melhor vendedor, fica com a equipe mediana e se perde um gerente também, porque o cara não tem habilidade de ser gerente de vendas. Como é que você vê isso no mercado? Qual seria, como gestor, como empresário, qual seria a dica para poder aproveitar melhor o campeão de vendas? Né? E quais são as características? Eu estou estendendo a pergunta aqui, você pode dividir. Tudo bem. Mas quais seriam as características de um bom gestor de vendas também? Bom, vamos lá, Robson. Então, o primeiro ponto é o que fazer com seus vendedores. Então, muitas vezes você pega um vendedor que está tendo um ótimo resultado mês a mês, está batendo meta todos os meses, e aí para você recompensar ele, você fala, pronto, vou te promover. Isso nem sempre é ruim, mas tem um ponto importante aí, você não planejou, você não preparou esse vendedor para ser promovido. E quem disse que a promoção tem que ser o cargo de gerência? Então, o que a gente recomenda aqui na processo de vendas é que você crie um plano de carreira para os seus vendedores, de forma que, primeiro, eles saibam quais resultados eles precisam entregar para serem promovidos. Isso tem que ficar muito claro, tá? O segundo ponto, quais são as opções de promoção? É interessante você dar opções de promoção para a pessoa. Então, é muito comum, por exemplo, os profissionais de pré-venda, eles se tornarem executivos de venda, ou seja, closers, né, fechadores de negócio. Beleza, mas se a pessoa gosta muito de ser pré-vendedor, né, o SDR, ali você gosta muito de fazer aquilo, você pode dar uma opção para ele continuar como SDR. Ou até mesmo, se isso encher os olhos dele, ser líder do time de SDRs. Agora, para você se tornar líder, gerente, gestor, diretor, alguma coisa assim, é importante que você tenha um plano de desenvolvimento para líderes. Então, uma vez que você identificar que o Robson, por exemplo, está performando muito bem e ele quer ser líder, ele vai entrar num plano de desenvolvimento para líderes dentro da sua empresa. Esse plano, aí você vai montar. Olha, ele precisa desenvolver habilidade de gestão de conflitos, habilidade de gestão de projetos, habilidade de gestão de orçamento. Ele precisa desenvolver habilidades técnicas que ele não vai desenvolver sozinho se você não mostrar esse caminho para ele. E também uma outra sugestão é você fazer o seguinte, colocar ele part-time como líder. Então, já que o Robson, eu estou pensando em promover ele como líder, que tal deixar, por exemplo, você vai participar agora das reuniões de estratégia, você vai participar de algumas reuniões de planejamento. A partir desse mês, você vai começar a fazer o planejamento de vendas. E você vai vendo se ele é bom nisso. Se ele não for bom em planejar, não for bom em dar feedback, não for bom em desenvolver o time dele, muito provavelmente ele não vai ser um bom gestor e você não precisa descobrir isso só quando promover ele. Você pode descobrir antes. Ótimo. Em relação à qualificação, qual seria se existe alguma regularidade em relação a treinamento? Que tipo de treinamento seria assim, primário? Quais seriam as outras etapas? Como é que você lida isso no dia a dia com o processo de vendas? Como é que você enxerga o mercado local em relação a esse foco, a qualificação permanente, né? A formação contínua da equipe de vendas? O primeiro ponto é que assim, muitas empresas ainda negligenciam a formação contínua, a formação continuada. E esse é um primeiro erro. Por que eu considero isso um erro? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, não existem faculdades, né, convencionais para vendas. Então, esse é o primeiro ponto. A
própria academia / mercado acabam não oferecendo tantas formações. Obviamente, na processo de vendas nós oferecemos cursos de formação, mas é um curso para você entrar no mercado. Entrou numa empresa, você vai precisar se desenvolver. E os vendedores que mais entregam resultados são os vendedores, não os mais experientes, e sim os que mais são capacitados, que mais estudam. Por que é importante estudar? Porque o mercado muda, o seu perfil de cliente muda, o seu produto muda. Então, se você não está estudando constantemente, você está usando uma técnica, de qualificação que o pessoal usava em 1995, sendo que lançaram 3 novas técnicas melhores do que essa. Então, olha só, se você não estuda, você está defasado com relação ao mercado. E, de fato, é muito importante criar esse plano de desenvolvimento, de formação do teu time, para que seja um estímulo, né, top-down. Então, a gestão está estimulando o time a estudar. Obviamente, parte do time também querer se desenvolver e ser melhor, porque o melhor vendedor ele vai ter melhores resultados, né? Os vendedores têm comissão, então o seu ganho variável normalmente compreende boa parte dos seus ganhos totais. Então, eu sinto que o mercado ainda está negligenciando muito essa parte, mas... Ainda tem resistência, né, em relação ao investimento na área de treinamento. Demais, vai falar assim, não, para quê? Meu time já é bom. Já está funcionando assim, deixa fluir. E sabe o que acontece? É muito comum que os gestores eles falam assim, eu vou aumentar a meta de vendas, eu quero que eles vendam 2 vezes mais. Nossa, você tem a mesma pessoa, a mesma operação e você quer vender 2 vezes mais. Alguma coisa precisa mudar ou melhorar. Então, não, vou contratar um outro vendedor. Esse outro vendedor, por mais que seja mais uma pessoa fazendo o mesmo trabalho, quando a pessoa entra no teu negócio, ele é júnior no seu negócio. Ele pode ser sênior como vendedor, mas é júnior no teu negócio. Então, vale mais a pena você investir realmente no desenvolvimento. Tem uma referência que a gente segue e adota, né, que é uma brincadeira, não, uma formulazinha mesmo, que é 4 mais 1 maior que 5. Que é 4 mais 1 maior que 5. Basicamente, é que para algumas empresas funcionou muito bem essa métrica, tá? 4 dias vendendo e 1 se desenvolvendo, estudando, dá mais resultado do que 5 dias vendendo. Isso não são para todas as empresas, todos os negócios. Mas isso reforça muito a ideia de que se seu time está se desenvolvendo continuamente, está estudando continuamente, está melhorando continuamente, seus resultados também vão aumentar continuamente. Então, o resultado está diretamente relacionado ao quê? A capacidade do seu time de vendas de entregar. E a capacidade aumenta de acordo com o nível de capacitação. Perfeito. Estamos encaminhando para o final. Eu tenho uma pergunta aqui que é chave, que eu faço para todos os convidados, que tem a ver com o tema do programa, que é o Acelera Marketing. Então, sua dica para o empresário que está assistindo, que quer acelerar as vendas, quer acelerar o marketing. E essa dica pode ser sobre o tema que a gente conversou hoje, ou pode ser sobre qualquer outra coisa que você enxerga como empreendedor, como alguém na área de negócios. Qual seria a sua dica para o empresário acelerar a empresa dele, as vendas dele? Vamos lá, pergunta de R$1 milhão. Eu não sou o Silvio Santos, mas vamos lá. Bom, pessoal, então se você quer acelerar suas vendas, o primeiro ponto é você entender quais são as alavancas de crescimento do seu negócio. Então, antes de sair contratando gente, sair contratando consultor, entenda, pare um tempo para olhar para o seu negócio. Como é que você chegou até o momento que você está hoje? Como é que você conquistou os seus primeiros 100 clientes? Como você vai conquistar do 100 até o 1000, né, o cliente número 1000? Então, é muito importante ver quais foram as alavancas que você usou e quais alavancas você vai precisar usar. Se você não conseguir olhar sozinho, aí de fato é interessante ter uma ajuda externa, um olhar externo. E aí existem empresas de consultoria, de assessoria, aceleradores de vendas, como a Processo de Vendas, que auxiliam as empresas a enxergar quais são as alavancas e a fazer bons investimentos. Então, antes de sair copiando o que tem aí no mercado, tentando fazer o que o teu concorrente está fazendo, para olhar para o teu negócio, conversa com seus clientes, conversa com seu time. Muitas vezes a resposta está dentro de casa e você não parou para perguntar, não parou para olhar para dentro de casa e foi tentar procurar a resposta aí no meio do mundo. Então essa é a dica que eu dou para quem quer acelerar suas vendas. Então, muito obrigado, Thiago. Como é que o pessoal pode lhe encontrar nas redes sociais?
Divulga aí o seu negócio, vender o seu peixe. Claro, fácil demais. Bom, então, só reforçando, a Processo de Vendas é uma aceleradora de vendas. Nós acreditamos muito que qualquer negócio, qualquer empresa pode ser, né, uma grande gigante de vendas. E se você quer vender mais e melhor, quer aprender um pouco mais sobre vendas e acelerar suas vendas, você pode seguir no Instagram, @Processo de Vendas, acessar nosso site, processodevendas.com, e até mesmo me seguir no LinkedIn, é Thiago Ribeiro, bem fácil de achar. E eu sempre produzo bastante conteúdo por lá, porque eu quero chegar em pessoas como você que está assistindo aí o nosso programa. É isso, muito obrigado mais uma vez, Thiago. Agradecemos você também que assistiu até agora, que acompanhou. Espero que essas dicas possam ser úteis para você aplicar no seu negócio já a partir de amanhã. Essa é a nossa proposta, trazer temas práticos do dia a dia, né, para acelerar o seu negócio. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Valeu, até a próxima.